نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Respeitados e prezados irmãos e irmãs no Islã, Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem de tal forma que o seu físico enfrenta certas dificuldades, enfrenta certas situações, e a cura dessas situações não é sempre restrita às medidas tomadas pelo físico. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez o homem uma coleção, um coletivo de qualidades, que o homem precisa de certas qualidades para fazer andar a sua vida, o seu destino, que é o Akhira. Cada um de nós, em qualquer momento da sua vida, ele é enfrentado por dois tipos de situações. Ou ele está numa situação boa, ou ele encontra-se numa situação adversa, uma situação difícil. Ou ele está bem, ou ele está com dificuldades. Allah criou esse sistema. Hoje nós não vamos falar por que essas situações vêm. Boas situações também, situações boas e situações difíceis. Não é esse o objetivo da conversa. O objetivo daqui, prezados irmãos, é nós entendermos o que Allah quer de nós, o que Allah deseja de nós nesses tipos de situações. Quando nós encontramos uma situação difícil, como crente, como muçulmano, como é que nós devemos se comportar? E quando nós estamos numa situação boa, de felicidade, uma situação em que nós sentimos-se bem, também como nós devemos se comportar. Porque esse é o dia a dia de cada um de nós. Não existe alguém que fica ausente ou isento dessas duas situações. Ou ele está bem, ou ele está com uma situação difícil. Então Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, concedeu a nós esse din completo. Não deixou margens de nenhuma dúvida ou de algo que nós ainda iríamos desejar que fosse completado. Como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi o último mensageiro, ele veio para completar o din de Allah subhanahu wa ta'ala até o dia do Qiyamah. Que não vamos precisar de um outro profeta, que não iríamos precisar de um outro livro para além do Coran, que não iríamos precisar de nenhuma outra orientação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para nós conseguirmos alcançar o objetivo do Akhir, que é o Jannah. Allah completou tudo durante a vida de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e deixou para nós. Cabe a cada um de nós agora seguirmos essas orientações e seguirmos o caminho deixado por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para tornarmos bem-sucedidos aqui no dunya também enquanto estivermos vivos e na vida do Akhirat depois da nossa morte. Nosso Shariat, nosso Islã dividiu essas qualidades que nós devemos tentar trazer dentro das nossas vidas. Quando o homem encontra-se numa situação adversa, nós ouvimos várias vezes que ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer sabr, ele tem que pacientar-se. E porque nós temos que aceitar que nada acontece sem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos capacidade de podermos alterar algum decreto da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que nós esforçamos, por mais que nós vamos tentar criar um bom fim daquela ação, daquela situação, mas somente irá acontecer aquilo que Allah destinou para nós.
Então, quando nós encontramos uma situação difícil, uma situação adversa, uma situação que vai contra as nossas expectativas, uma situação que vai contra a nossa vontade. Então, como crentes, como é que nós devemos se comportar nessas situações? Através de sabr, através de paciência. Mas cada um de nós também tem que perceber como pacientar. O que é pacientar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Hoje, infelizmente, prezados irmãos, nós quando estamos em uma situação, nós perdemos o controle de nós. Naquela situação de tristeza, por vezes, por exemplo, faleceu alguém muito próximo a nós, nossos pais, nossos filhos, etc., algum amigo muito próximo. Naquele momento que nós enfrentamos com aquela situação, nós perdemos o controle de nós mesmos. Naqueles instantes, naquele um dia, naqueles momentos que nós ouvimos a informação, ficamos mesmo fora de si. Mais tarde, quando nós acalmamos os nossos sentidos, depois nós vamos dizer que não, agora eu vou fazer sabr. Não há outra forma, eu vou fazer sabr. Não é isso que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de nós. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou: as-sabru inda sadamatil ula. Que a paciência verdadeira é aquela paciência que a pessoa apresenta no momento da dificuldade. Naquele momento que ele ouve uma notícia triste ou aconteceu algo, difícil com ele na sua vida, naquele momento daquela situação, ele pacienta-se imediatamente. Essa é a paciência que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de nós. Mas, falando entre nós, quantos tipos de paciência nós conhecemos? Nós podemos falar de paciência, sabr. A maior parte de nós vai dizer sabr é aquilo que nós temos que pacientar num momento de dificuldade. Alhamdulillah, nós conhecemos esse sabr. Mas os ulama explicam que existem 3 tipos de paciência, 3 tipos de sabr. E como um crente, cada um de nós tem que tentar exercer para trazer dentro da sua vida. Não é algo que há de vir de um dia para o outro. Mas, prezados irmãos, se nós formos já esforçar atrás disso, certamente que essas qualidades irão vir dentro de nós. Porque Allah subhanahu wa ta'ala se orientou a nós a seguirmos essas qualidades, é porque nós temos capacidades para tal. Senão Allah não iria ordenar a nós essas instruções. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah não subcarrega nenhuma alma a não ser com o peso que ele consegue suportar. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala no Corão está a dizer para nós: Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru, que, ó crentes, vocês pacientes. E aqui nos tafsirs também, os mufassirin, eles estão a dizer nesse ayat do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: Ya ayyuhalladhina sabiru ay ala salawatil khams, que, ó crentes, vocês pacientem na prática das 5 orações. É aqui que nós vamos encontrar o primeiro tipo de paciência, que é as-sabru ala ta'a, a paciência que cada um de nós deve exercer para cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira paciência. Nós sabemos que para cumprir com ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, se formos dar o exemplo de salat são 5 salats diários, iniciando com Fajr, terminando com Salatul Isha. E nós sabemos os horários de cada salat. Que temos o salat de Fajr, que é na madrugada, depois temos o salat de Zuhur, ao meio-dia, Salatul Asr, Maghrib e Isha. Como mu'min, nós temos que fazer paciência para podermos cumprir com essas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é fácil, por vezes nós estamos envolvidos em algum negócio, estamos a cumprir com alguma situação nossa, alguma necessidade nossa naquele momento, e deu o adhan, e nós sabemos que naquele momento nós temos que cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sabr naquele momento vai ser pisar o nosso nafs, o nosso desejo, pacientar em sacrificar aquelas necessidades mundanas e nós dirigirmos para cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o sabru ala ta'a. Da forma como as pessoas que vão para o Hajj, eles naqueles dias de Hajj, eles têm que sacrificar o movimento de um lado para o outro, perca de sono daqui, movimento daí, empurrões daqui. Então aquilo também é uma paciência que ele vai fazer para poder cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala.
Deixamos Ramadã há pouco tempo. Ramadã nós tínhamos que pacientar sobre a fome, porque estávamos a cumprir com uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que tira o zakah, ele está a pacientar em ele tirar os seus bens para cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso tudo também faz parte de paciência. Sabro ala ta'a. Segundo tipo de paciência, prezados irmãos, é o sabro anil ma'siyah. A pessoa pacienta para proteger-se dos pecados. Nós sabemos que para nós cometermos os pecados hoje, no tempo em que nós vivemos, prezados irmãos, nós não precisamos sair da nossa casa. Dentro da nossa casa, sentado, ou no nosso escritório, ou no nosso, nas nossas bancas, etc. Nós podemos cometer com vários tipos de pecados, facilmente. Nós andamos todos com o celular no nosso bolso, nas nossas casas, etc. E nós sabemos o acesso que esse celular dá a cada um de nós. Então a pessoa pacienta a si próprio para não desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele está a andar, ele vê algo de errado que ele não deveria olhar, ele controla a sua visão naquele momento. Ele passa por ele tem o controle de poder ligar música, por exemplo, para poder ouvir música, mas ele pacienta se ele desliga a música ou ele não vem a ligar a música. Esse é um tipo de exemplo que a pessoa pacienta da desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse também faz parte do nosso din. Pacientar-se nos momentos em que nós podemos desobedecer a Allah, mas naquele momento nós controlamos o nosso nafs. Esse também faz parte do sabr no nosso din. E terceiro é aquele sabr comum que todos nós conhecemos, que é o sabr ala al-masa'ib, que quando nós encontramos com alguma dificuldade, enfrentamos alguma dificuldade, então nós pacientamos. Nós tentamos virar a nossa atenção no momento para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: ليس الشديد بسرعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer: ليس الشديد بسرعة. E o homem forte não é aquele que derruba outro. Esse não é considerado homem forte. Mas sim, إنما الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب. E o homem forte é aquele que consegue controlar a si mesmo no momento de zango. Essa paciência que ele consegue mostrar. Então, perante Allah, esse é que é forte. Ele pode não estar aí no ginásio, carregar pesos, etc. Não ter um físico forte, grande, que ele consegue bater os outros, consegue dominar os outros. Mas ele tem sabr dentro de si, perante Allah, esse é mais forte. Portanto, prezados irmãos, essa é uma parte da nossa vida, que nós temos que esforçar. E dia a dia nós enfrentamos com situações, ou em forma de doenças, ou em forma de situações em casa, com a nossa esposa, com nossas crianças, ou nos nossos negócios, no dia a dia, na situação do país, etc. São situações diárias que nós enfrentamos. Então a pessoa aprende a conseguir a fazer o sabr. É uma ordem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós devemos tentar. Não é algo fácil, prezados irmãos. Falar faz sabr é muito fácil quando nós não somos enfrentados com aquela situação. Falar faz sabr é fácil. Mas quando somos nós próprios enfrentados, naquele momento, para quem nós dirigimos as nossas palavras, a quem nós viramos a nossa atenção, aquilo será a forma de medir o nosso imã. Que nós estamos ligados com quem? É com Allah subhanahu wa ta'ala, ou estamos ligados com um familiar, com um amigo, etc. Então essa é uma parte da nossa vida, que nós devemos passar a fazer o sabr em todas as dificuldades que nós formos a encontrar. Em todas as situações, diariamente, nós temos que esforçar para trazer o sabr na nossa vida. E a segunda parte, prezados irmãos, é o shukr. Shukr é o quê? Agradecimentos aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Conforme nós explicamos, que cada um de nós está sempre nessas duas situações, ou boas situações, ou situações difíceis. Para situações difíceis já explicamos, é sabr. Para boas situações é o quê, prezados irmãos? É o shukr. Agradecimento às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Agradecimento aos ni'mas de Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, é algo que hoje, infelizmente, nós não conseguimos fazer. Infelizmente, hoje, prezados irmãos, está a sair da nossa vida o agradecimento aos ni'mas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso, prezados irmãos, é a chave para o progresso nosso aqui no dunya também e no akhirah também. Uma coisa tão simples. Porque Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo no Corão: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. Quando Allah próprio proclamou, Allah anunciou, Allah próprio está a levar essa
a responsabilidade. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ. Se vocês forem gratos a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá fazer o quê? Allah irá aumentar os seus favores. Allah está a levar essa responsabilidade. لَأَزِيدَنَّكُمْ. Uma das formas do nosso progresso, prezados irmãos, é esse: agradecer aos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala. O pouco que nós temos, aquele pouco que nós estamos a ver, prezados irmãos, é agradecer. Oh Allah, isso veio da sua parte. Eu não tenho capacidade para conseguir isso. Allah, você concedeu a mim, você que deu a mim. Tem outros que não têm isso também, Allah. Então nós agradecemos naquele nema, nós valorizamos aquela dádiva da parte de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo: eu irei acrescentar, irei aumentar. Os ulamás aqui explicam, pode não ser um acréscimo em número, em quantidade. Nós podemos não ver aquilo aumentar em número, mas Allah vai dar barakat também. Allah vai criar bênçãos naquilo. Com aquele pouco nós iremos conseguir fazer muito. Outros podem ter muito, mas se não tem barakat, então aquele muito também não consegue completar o seu pouco. Nosso din é assim, prezados irmãos. Nós, infelizmente, hoje caímos na mentalidade daqueles que não são muçulmanos, não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nossa forma de pensar também ficou como a deles. Nós pensamos como eles pensam. Que para ter sucesso eu tenho que aumentar, tenho que acrescentar, tenho que fazer isso e aquilo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já deu a nós soluções já há anos atrás. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão, o profeta explicou a nós. Então é o sucesso da nossa vida. Nós não precisamos procurar sucesso em nenhuma outra forma de vida, em nenhuma outra sociedade, a não ser aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou para nós. Então Allah aqui está a dizer: لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala enfrenta a dizer: olha, agora se vocês forem ingratos, aos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala, inna adhabi la shadid, agora vocês esperam, porque o meu castigo é severo. Allah subhanahu wa ta'ala irá tirar barakat das nossas vidas. Allah subhanahu wa ta'ala irá criar situações difíceis para nós, quando nós formos ingratos aos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun, nós ouvimos várias vezes que ele era uma pessoa muito rica. Já ouvimos relatos em diferentes narrações, etc., que o seu tesouro era tão vasto que para carregar as chaves dos tesouros precisava um grupo grande das pessoas fortes, só para carregar as chaves do tesouro. Imaginemos a vastidão do seu tesouro. Mas ele era uma pessoa ingrata. Ele foi uma pessoa muito ingrata aos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não agradeceu aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele. E muitos de nós hoje, prezados irmãos, nós hoje caímos no mesmo erro de Qarun. Nós pensamos que aquilo que nós temos, conseguimos pela nossa própria capacidade, pela nossa própria esperteza, inteligência, etc. E nós afastamos Allah da nossa vida. Esquecemos que Allah é que deu a nós, Allah é que está a dar a nós. Qarun, ele teve esse problema dentro dele, que ele foi ingrato aos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas explicaram ele. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Olha, aquilo que Allah deu a você, você tenta conseguir o Akhirat com aquilo. Aquilo que Allah deu a você, os bens que Allah deu a você, gasta na causa de Allah, gasta para o din de Allah. E crie o seu caminho para o Akhirat. Não fica somente a usar os bens na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, fugindo das ordens de Allah. Não. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. E você gasta para si também aquilo que é seu direito. Você tem direito de usar os seus bens para aquilo que você necessita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou no hadith que o corpo da pessoa tem direito sobre ele. A família da pessoa tem direito sobre ele. Existem direitos nossos que nós devemos usar os nemas de Allah para poder cumprir com esses direitos. Então, ele foi explicado: olha, você usa os seus bens na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala.
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. E você seja bondoso da forma como Allah foi bondoso para si. Você também seja bondoso para as pessoas. Ajude as pessoas, os necessitados, etc. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. E você não vai à procura de corrupção na face da terra. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah não gosta daqueles que procuram corrupção. Mas ele escolheu o caminho de ingratidão. Allah subhanahu wa ta'ala acabou com ele. Destruiu ele com os seus bens também. Isso é uma lição para nós, prezados irmãos. O pouco que nós temos, o muito que nós temos, nós devemos ser gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah não quer muito de nós, prezados irmãos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Inna Allah la yarda anil abdi. Que Allah fica satisfeito com aquele servo. An ya'kula al-akla. Que ele está a comer uma porção de comida, ele come, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao yashrab al-shurba, gole de água que ele também bebe, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fica satisfeito com esse tipo de servo. Imaginemos aquilo que nós estamos a fazer diariamente. Estamos a comer, estamos a beber, estamos a usufruir dos nemas de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós não agradecemos nosso Allah. Nós não agradecemos nosso Allah. Esquecemos por completo do nosso Allah. E nós pensamos que as capacidades são nossas. Allah subhanahu wa ta'ala tem um controle contínuo e infinito sobre nós, prezados irmãos. Só para terminar, nós temos notado, e é algo muito comum, nós vamos às vezes nas lojas, ou nas casas, etc. Então nós vimos placas de ayat do Corão, Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Muitas lojas, nossos irmãos muçulmanos, muitas casas também, alhamdulillah, tem, onde nós estamos a dizer que Hada min fadli Rabbi. Que isso que Allah concedeu a mim faz parte do favor do meu Allah. Faz parte do favor do meu Rabb. Esse foi o dua de Sulaiman alayhi salam. Quando Allah concedeu ele todos aqueles nemas que ele tinha de controle sobre outras criaturas, sobre o vento, etc. Mas nós paramos por aí e esquecemos a parte seguinte dessa ayah. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah o que está a dizer? Nesse dua de Sulaiman alayhi salam, ele fez esse dua. Hada min fadli Rabbi. São favores da parte de Allah para Allah testar a mim. Liyabluwani. Para Allah examinar a mim se eu vou ser grato a Allah ou se eu vou ser ingrato a Allah. Nós esquecemos essa metade. Só deixamos a primeira metade. E agora os ulama explicam que existem dois tipos de agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrul am wa shukrul khas. Existe uma gratidão que nós vamos a mostrar a Allah que é comum, que é normal, que é através do lisan, que através da língua nós agradecemos a Allah, alhamdulillah. E nós reconhecemos aquele favor sendo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é um favor, é um agradecimento comum, shukrul am. Mas aquilo que é pretendido é shukrul khas, aquele especial, aquele VIP, como nós sabemos, nós gostamos sempre de lugares de VIP, de bom atendimento, etc. Então Allah deseja isso de nós também. Qual é esse shukr? Que a pessoa agradece a Allah com a sua língua, ele reconhece no seu coração sendo um favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e agora ele vai usar todos os membros do corpo para a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, irá afastar-se da desobediência de Allah com aqueles nemas. Se nós formos a pensar assim, prezados irmãos, não iremos conseguir desobedecer a Allah porque tudo o que temos pertence a Allah. Então nós iremos tentar proteger-se, desobedecer a Allah com aquele nema que Allah concedeu a nós. Hoje nós pensamos que a força que nós temos, a inteligência que nós temos, os bens que nós temos são nossos. Pertencem a nós. Não, prezados irmãos, pertencem a Allah. São nemas da parte de Allah. Se Allah retirar esses nemas de nós, prezados irmãos, nós não iremos conseguir levar de volta. Então, usar tudo isso que nós temos, prezados irmãos, para a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq, pôr na prática tudo que ouvimos e transmitimos aos outros. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.